Bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos entrando. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega. Bom dia, terapia. Rosa Prado. Bom dia para todos vocês. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem Bom dia, Bruna. deixa comigo tuas ansiedades. Eu vou saber cuidar. Vão entrando. Linda manhã para todos nós. Tudo vou completar. Mas o teu amanhã Quem será que vai amanhecer hoje junto comigo aqui de novo? Pra gente falar sobre Deus, fortalecer a nossa fé. eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que Começa já essa manhã fazendo uma oração, pedindo bênçãos, agradecendo a Deus por mais um renovo, por mais esta manhã. eu estou cuidando de Bom dia, Márcio. Bom dia, Cristina. esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de Sejam bem-vindos. dos detalhes. Cuido dos detalhes. E essa música é maravilhosa, né? Eu adoro ela. Pra que se preocupar? Cuida dos detalhes, Pode descansar. pra gente lembrar. Bom dia, Ana Carol. Bom dia. Pra gente lembrar que Deus cuida sempre dos detalhes. Peça agora para Deus cuidar aí também desses detalhes da sua vida, do seu coração. Eu estou cuidando de você. Bom dia, Cristiane. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que Sexta-feira, mais um dia aqui, né, mulheres? você? Bom dia, Jaque. Hoje nós vamos falar sobre nunca é tarde para acreditar, principalmente como essa música falou, que Deus cuida dos detalhes, que tudo que a gente possa enfrentar nas nossas vidas, quer seja medo, quer seja incerteza, quer seja dúvida, para a gente entregar e confiar que Deus sempre estará ali, cuidando de todos os detalhes. Até mesmo quando a gente passa por uma provação, a gente só depois de um tempo vai lembrar, vai relembrar do que aconteceu e sentir que Deus estava em todos os detalhes, cuidando, protegendo, livrando. É sempre assim que acontece, mas nunca é tarde para a gente acreditar. Deus sempre estará do nosso lado, Deus sempre estará nos guiando. Só que a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Em acreditar. E eu vou contar uma história, vou começar com essa história aqui, ó, sobre um senhor chamado Ed. Eu pesquisei a história dele e fala que ele tinha se declarado ateu ao longo da sua vida. Ele não acreditava em Deus e tudo que acontecia na vida dele, todas as tribulações, situações, ele se revoltava e era aí que ele mais ainda dizia que Deus não existia. E aí quando ele chegou a completar mais ou menos por volta de 50 e poucos anos, ele contraiu uma doença. E nessa doença, sua saúde foi piorando,
deteriorando cada vez mais. E ele ficou numa cama de hospital muito mal. Tava assim, entre a vida e a morte. Não tava conseguindo mais nenhum médico dar notícias boas para os familiares. Até que ele recebeu alguns amigos do ensino médio que foram lá visitá-lo, fazer uma oração. E nessa hora, um dos amigos, eram todos cristãos, pediu para ele aceitar Jesus Cristo e fazer uma oração com eles para trazer, né, um refrigério para sua alma, minimizar as dores que ele estava sentindo. E ele não quis fazer, ele não quis orar. E ele falou pro amigo: olha onde eu estou, nessa cama, doente. Você acha mesmo que Deus vai me ouvir? Ou que Deus existe? E ele questionou, super revoltado com a situação. E os amigos foram embora. E aí ele começou a piorar cada vez mais. Teve um dia que teve uma parada cardíaca. Os médicos quase não conseguiram ressuscitá-lo. E tava assim, dando mais ou menos algumas horas para os familiares de que ele não aguentaria mais. Até que um pastor passou pelo hospital e entrou no quarto e visitou o Ed. E para a surpresa de todos, o pastor conseguiu fazer o Ed aceitar Jesus. Naquele mesmo dia, ele orou com o pastor. E como ele estava já no fim da vida, no finalzinho, Deus deu para ele mais 2 semanas. Então ele teve mais 2 semanas de força, o sopro do Espírito Santo, para poder mais uma vez continuar nessa presença que ele tinha acabado de conhecer, que ele tinha acabado de aceitar Jesus. E permitiu orar junto com o pastor, permitiu sentir esse amor que invadiu o coração dele. E ele descreveu como uma coisa assim que ele nunca imaginava, nunca. E aquela coisa que era para morrer, ele estava para morrer horas, se estendeu mais 2 semanas. Sem dúvida, a sua fé foi tão grande naquele momento, a oração foi tão genuína, tão forte de coração, que trouxe até vida para os órgãos, para os tecidos, segurando ele mais um pouco para estar nessa presença que o tanto deixou ele empolgado, entusiasmado e maravilhado. E o quanto ele orava e falava: Deus, eu não acredito que eu demorei mais de 50 anos para sentir a sua presença, mais de 50 anos para ver o quanto você existe. Porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente entende que ele existe, invade uma força tão grande na gente, um amor, uma presença inexplicável, é surreal. Como foi no meu caso, né? Eu acreditava em Cristo, eu sempre acreditei em Deus, acreditava no universo, acreditava na energia sobre todas as coisas. Mas quando eu me batizei, quando eu me entreguei publicamente, falei e orei, invadiu dentro de mim algo que eu nunca havia sentido antes. Uma coisa tão... não dá pra explicar, não consigo ter a palavra disso. E foi aí que tudo começou a mudar. Através dessa fonte, como a gente falou ontem, inesgotável, a fonte da água viva que foi derramado sobre mim, me deu aquela súbita vontade de transbordar, de falar, de compartilhar cada vez mais com as pessoas que estivessem ao meu redor. E é assim que a gente fica, sabe? É por isso que a gente fica aqui falando sobre Deus, falando sobre Jesus Cristo, porque é um amor, é uma presença tão incrível, é uma coisa tão inusitada, tão assim, não tem palavras, que a gente quer que o outro sente a mesma coisa. Só que a gente nunca irá impor ou forçar ou obrigar as pessoas a sentirem o que a gente está sentindo. Cada um tem o seu tempo. Mas, como o tema aqui fala, nunca é tarde, mas cada um tem o seu tempo. O Ed demorou em leito, né? Quase morrendo. Jesus, nas últimas horas da sua vida, só que aí Deus estendeu lá mais 2 horas para ele poder continuar aí nessa presença. Então, nunca é tarde pra gente acreditar em alguma coisa, pra gente se apegar e pra gente entender
que a nossa fé é o que move todas as coisas das nossas vidas. Até mesmo uma enfermidade que possa surgir, com a nossa fé, a nossa esperança, a gente é capaz até de curar. A gente é capaz até de minimizar situações que possam ser através de problemas emocionais. Porque quando a gente acredita em Deus, quando a gente confia, quando a gente entende que Deus está nos pequenos detalhes, como disse na música, a gente só descansa e confia no Pai. E quando a gente aceita Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que por intermédio de Jesus Cristo a gente consegue ter mais ainda essa intimidade com Deus, a gente experimenta situações e tem sensações que são tão indescritíveis ao ponto de fazer com que a gente quer que o outro sinta, quer que o outro veja, quer que o outro também experimenta. E o quanto nunca é tarde, o quanto Deus sempre estará lá, né? Por todos nós, fazendo a sua parte. Mas é importante a gente fazer a nossa parte também. É importante a gente... Deus, eu falo muito essa frase, Ele nos dá o chão, mas a gente precisa dar o passo. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente tem que buscar a Deus para tudo nessa vida, mas não só quando acontece uma situação ruim, ou até mesmo quando a gente está numa dor, num sofrimento. A gente precisa buscar a Deus até mesmo nessas manhãs, como estamos aqui, ó, amanhecendo. Daqui a pouco vocês vão ver quem está aqui pela primeira vez, clareando, coisa mais linda. Agradecer por esses milagres, por esses acontecimentos, pelas coisas boas também que acontecem. Não buscar Deus só nos problemas de dificuldades, se lamentando e pedindo: Deus, vem agora reparar a situação que está me acontecendo. E um testemunho que eu falo para vocês é toda essa minha caminhada, toda essa minha jornada em estar em conexão, em intimidade, em falar sobre, por conta desse entusiasmo, dessa força, desse amor que me irradia e essa fonte inesgotável que eu tenho vontade de transbordar. Não é a mesma coisa que dentro de casa para com meu marido. Meu marido, ele acredita em Cristo, mas ele não teve essa experiência que eu tive. Só que eu, como uma mulher sábia, eu oro por todos aqueles que estão no meu lar, tanto meu marido, quanto meu filho, quanto a minha funcionária. E também para aqueles familiares que estão longe, ou até mesmo amigos. Só que eu não forço aqueles que não estão tendo a mesma coisa que eu a sentirem. Eu deixo no tempo deles. Eu deixo eles terem um momento, como eu tive o meu momento a vida inteira. Eu fui católica praticante, aí depois da faculdade eu me afastei completamente. Busquei algumas outras alternativas para poder me ajudar, né? Fiz reiki, fiz algumas terapias holísticas. Sempre acreditei e acredito na energia. Somos seres iluminados, seres com energias, acredito nisso. Né? A física quântica explica cientificamente, mas a parte espiritual, independente da religião, nós mulheres, principalmente nós mulheres, precisamos desenvolver, precisamos estar conectados com essa parte espiritual mais aflorada, para então poder orar para aqueles que estão aqui no nosso lar, para aqueles que estão ao nosso redor, e deixar, como aconteceu comigo, cada um ter o seu momento de encontro com Deus, o seu momento de entusiasmo e sensação indescritível que eu não consigo explicar aqui. Então, nunca é tarde. A gente tem que esperar, né? Que as coisas irão acontecer no tempo certo de Deus, mas fazer a nossa parte, claro. Só que através dos meus exemplos, como eu estava dizendo, meu marido, ele não está nessa mesma caminhada, nessa mesma sensação que eu ando presenciando e sentindo. Até estando aqui nessa live, me questionei lá na segunda-feira o porquê eu abrindo uma live, acordando 5h30 da manhã. Muitos de vocês acordam 5h30 da manhã, mas para mim é muito difícil. Sempre estive acostumada a acordar 6h30 e levar meu filho na escola. Então, tem sido um desafio do qual eu me comprometi comigo mesmo, com Deus e com vocês. Mas tudo isso não quer dizer que meu marido também esteja na mesma sintonia. Só que a minha atitude, o meu exemplo, arrasta.
Então, eles acabam presenciando que algumas mudanças andam acontecendo, eu ando ficando mais calma, também trazendo mais compaixão, compreensão e maturidade, até mesmo para falar com eles, até mesmo quando eu tenho uma situação dentro do lar, com o nosso filho na escola, a gente acaba, nós mulheres, quando a gente está com a nossa espiritualidade fortalecida, mais madura até para encarar as situações. É impressionante como muda. Isso não é só por conta dos anos que se passam. Também, os anos nos traz bastante experiências e maturidade. Mas eu falo que uma mulher espiritualizada, uma mulher que fortalece a sua espiritualidade, a sua fé, que ora, ajoelha para orar para o seu familiar, para o seu filho, para o seu marido, para o seu casamento, para a sua profissão, para os seus amigos. É diferente. A gente tem um poder... Quando a gente se une a essa espiritualidade e fortalece ela, que eu não consigo também, mais uma vez, explicar. Hoje eu estou sem palavras para algumas coisas que eu não consigo explicar, para vocês verem o tamanho da verdade que me invade. Essa de querer compartilhar, de transbordar, essa de comentar com vocês o quanto muda, o quanto deixa, né? Eu até mais calma, mais madura, mais... amável e compreensível para algumas situações, é impressionante. E as coisas vão mudando de lugar, porque quando a gente está nessa caminhada e somos servas de Jesus Cristo e falamos sobre Ele, claro que haverão batalhas espirituais, momentos que a gente fala, nossa, entendi. Segunda-feira, a minha cachorra começou a passar mal durante a live, a gente há setas, acontecem situações que a gente precisa mais ainda fortalecer a nossa oração. Isso faz parte, sim. Só que o mudar as coisas do lugar é como Deus nos livra de situações. É como coisas acontecem e que hoje, nessa maturidade espiritual, a gente compreende o porquê. A gente não questiona mais. Não acredito que aquele trabalho não deu certo, que não fecharam aquele contrato comigo, como antes talvez eu faria. Hoje em dia entendi, não era o meu lugar. Deus tem algo melhor para mim. É essa situação que muda, porque a gente se compreende, porque a gente sabe que Deus está nos pequenos detalhes. E essa história do Ed foi muito assim inspiradora para mim. Ele é ateu a vida inteira e no seu leito de morte ele aceitou Jesus Cristo e teve mais 2 semanas de graça para poder ter essa presença, esse entusiasmo, essa sensação, esse amor incondicional. E a gente, quando fala em aceitar Cristo, é independente da religião. Você não precisa ter uma religião, mas é claro, a religiosidade, né? Ela te cega, ela te deixa no automático, ela deixa você fazendo sempre a mesma coisa. Mas a espiritualidade, quando você entende a sua espiritualidade, quando você fortalece a sua espiritualidade, quando você decide aceitar Cristo, andar ao lado dele, é diferente. A gente não consegue ficar parado, a gente não fica no automático, a gente não fica cordeirinhos e seguindo as leis dos homens, mas a gente quer fazer também a nossa parte, contribuir para o mundo, levando o nosso testemunho, falando sobre Jesus. Claro, é importante você ter uma igreja, às vezes para ter um pão diário, ouvir outros pastores, até pessoas que estão mais tempo na caminhada. Quando eu falo sobre religiosidade, eu falo sobre aquela religiosidade que cega, aquela religiosidade que coloca medo, aquela religiosidade que acha que Deus castiga, que Deus vai fazer uma catástrofe na sua vida, aquela religiosidade que fala que se você deixar o cabelo comprido, você é mais digno de receber Deus, Jesus Cristo. Não. A gente tem que entender que algumas religiões, eles impõem certas regras, porque na Bíblia eles levaram ao pé da letra, já me explicaram sobre isso, eu fui atrás para entender. Então, a gente tem que só respeitar como outros irmãos, outros cristãos querem viver, por levarem muito ao pé da letra coisas da Bíblia que lá nos anos, lá atrás, faziam e falavam, né? Até uma passagem, eu não lembro agora, sobre as mulheres andarem simples, não terem acessórios e os homens serem assim, nananã. Enfim, eu não lembro direito para poder falar com muita autoridade, mas a gente tem que só respeitar, né? E entender que Deus, ele aceita nós, independente de como a gente é. Se a gente tem cabelo curto, se a gente tem tatuagem, se a gente não tem.
Se a gente já errou, se a gente já pecou, se a gente já negou, se a gente já não acreditou e hoje em dia quer mudar, Ele aceita você do jeitinho que você é. Por isso que o tema é nunca é tarde para acreditar. Porque Deus está sempre ali, esperando. Jesus Cristo sempre estará ali. Se você pegar o filme Jesus Cristo, coloca lá no... Comecem a assistir The Chosen. Eu tô adorando assistir The Chosen porque mostra com muita simplicidade a obra. E é muito legal ver os personagens e como Jesus Cristo era com aqueles personagens, principalmente os discípulos, o quanto eles eram tão diferentes e improváveis. Porque Deus, Ele espera os improváveis. É isso que Ele quer. Os céus ficam em festa quando um improvável o aceita. Porque é mais fácil um justo aceitar do que um improvável querer aceitar. Então, quando acontece, é uma festa tremenda. E quando eu falo sobre a gente aceitar Cristo, é entender e aceitar que esse amor existe. Esse amor invade, esse amor transforma, esse amor nos preenche, coisa que este mundo não consegue fazer. O que o mundo nos oferece, prazeres momentâneos, ilusão, decepção, sucesso, tudo que o mundo tem para nos oferecer, ele tem um certo tempo determinado. Mas quando a gente está nessa caminhada da espiritualidade, orando, agradecendo, abençoando, tanto os nossos familiares quanto a nossa vida, é um amor inesgotável, não tem fim. A gente, eu falo que a gente, sabe aquelas maldades, quando vem no nosso coração de raiva, de ira, sobre alguma coisa que aconteceu, que alguém fez, a gente não consegue mais ter. A gente fala assim, fulano, na escola, no ensino médio, eu sofri muito bullying. E esses dias eu tava lembrando o quanto eu ia no banheiro chorar. Até me questionei, será que eu deveria fazer um encontro com todos aqueles amigos, até amigas que eram próximas, para entender o porquê que eu me sentia tanto daquele jeito? Por que eu ia tanto chorar no banheiro? Será que eu inventei? Foram coisas da minha cabeça, eu supervalorizei, eu amplifiquei? Eu me questiono às vezes, sabe, algumas coisas, porque hoje em dia eu me coloco nesse lugar. Eu não tenho essa raiva, essa ira e esse ódio. Eu tento entender por que será. Hoje em dia é diferente. Por que será que acontecia aquilo comigo? O que será que eu fazia que despertava no outro a intenção de querer me magoar? Despertava no outro a satiração para eu poder ir no banheiro chorar. O que será que eu também fazia? Porque trazer a autorresponsabilidade é uma coisa de uma mulher, de um homem que anda com a palavra, que deixa o amor de Cristo invadir, que entende que devemos amar uns aos outros, a começar amando quem? A nós mesmos. Quando a gente deixa esse amor invadir, quando a gente se ama, a gente é capaz de amar até aquele que a gente não entende. Como eu tô contando aqui pra vocês, o quanto eu sofria bullying, e hoje em dia tem vindo memórias e lembranças que eu não tinha mais. Deus, né? Jesus Cristo vai fazendo isso, trazendo pro meu coração e trazendo até um alívio, porque eu tô perdoando e eu tô aceitando, e ao mesmo tempo eu tô assim, mas por que será? O que será que eu também não fazia? Será que eu também não trazia gatilhos para aquele adolescente me fazer mal e eu ir pro banheiro chorar? Pra vocês terem ideia, eu não cheguei nem a fazer formatura de colegial. De tanto que eu sofria, principalmente naquela época tinha muitos concursos de beleza e um concurso muito famoso lá na nossa cidade, a Escolha da Rainha, e minha mãe adorava, eu também sempre gostei, a gente cresce com aquela cultura. Fui participar desse concurso, ganhei esse concurso e logo após, nossa, chegando na escola, na minha sala, teve também outras participantes, aí outros meninos zoando, caçoando, falando que eu era metida, falando que eu era isso, e me apontando e me julgando, falando que não merecia ter ganhado porque deveria ter sido comprado. Pensa o quanto eu já ouvi que eu não era merecedora, que eu não era digna, que eu não era capaz.
que eu não era boa o suficiente. Agora eu te pergunto, eram eles falando? Ou era o diabo, o demônio, querendo deixar eu mal? Entende? Essa é a diferença quando a gente começa nessa caminhada espiritual. Eu sempre fui muito pressionada. Muito, por tudo que eu fazia. Muito. E por um longo tempo eu até me fechei. Por um longo tempo a minha carcaça de se proteger ou era ficar na minha séria, aí eu ficava mais ainda como rótulos de metida, ou era não querer fazer amizade, porque o medo era tão grande de eu fazer uma amizade e depois ser decepcionada por tudo isso que aconteceu na minha adolescência. Outras coisas também, mas eu tô falando aqui pra vocês o quanto eu perdoei essa situação e quanto eu tenho trazido pra minha memória nos dias de hoje, pra entender. É como se fosse um seriado com vários episódios e tá vindo na minha cabeça, e cada hora que vem eu tento questionar, eu tento perdoar, eu tento entender que aquele jovem também deveria sofrer situações para estar ali me condenando, me apontando, e às vezes nem era ele, era o inimigo querendo me pressionar. Então, quando a gente aceita Cristo, é isso que acontece. A gente passa a perdoar, a gente passa a entender, a gente passa a trazer a autorresponsabilidade. É impressionante. Impressionante. E permitir que esse amor invade, a gente permite também essa graça, essa bondade dada pelo Pai. Principalmente, como eu falei, né? Nós somos especiais e Deus aceita a gente do jeitinho que a gente é, independente das nossas falhas, dos nossos defeitos, diferente, né? Do mundo que aponta, que julga. Deus aceita do jeito que a gente é, porque Ele tem um propósito para cada um. Então, quando a gente também começa nessa caminhada espiritual, a gente entende que estamos aqui por um propósito. Não só para acordar, trabalhar, ganhar o seu dinheiro para sobrevivência, pagar contas e voltar a dormir. E comer, e acordar, e trabalhar, enfim, a ordem que vocês quiserem. Tem um propósito. Tem algo que Deus quer fazer na sua vida. Mas Ele precisa que você comece a dar o start. Que você comece a se humilhar perante os seus pecados. Que você confesse os seus pecados. Que você entende que a humildade, ela tem que caminhar ao seu lado. Muito mais do que até mesmo antes de você pedir uma fé inabalável. Para se ter a compreensão, a compaixão e a empatia. Então, quando a gente começa a ver tudo isso, a sentir tudo isso, a reconhecer até nossas falhas, nossos defeitos e a confessar os nossos pecados, por pequenos que sejam, até mesmo grandes, Deus ele não faz distinção, pequeno ou erro, grande erro, Ele te aceita do jeito que você é, mas se você tiver um arrependimento verdadeiro de coração, Ele começa a mostrar aquilo que Ele quer a vida inteira. Do dia que você nasceu, Ele tem uma promessa para te entregar, Ele tem um propósito para te mostrar, mas Ele precisa que você tenha essa caminhada, esse movimento, eliminando sentimentos, ressentimentos, mágoas, como eu falei, sobre a situação da escola, o bullying que eu sofria no colegial. Na época dos 5º ao 3º colegial foi tremendo, tremendo. Então, quando a gente elimina esses sentimentos do nosso coração, a gente se torna uma pessoa mais sensível até a ouvir a voz de Deus e a entender em pequenos detalhes Deus falando com a gente. Quer seja numa música, quer seja num texto, quer seja uma amiga que vem e fala, você fala, estava esperando essa resposta? Não é possível. Como é que ela sabe? Ela não sabe, ela foi usada, ela foi mandada por Deus. Então Deus começa a te trazer essas surpresas, essas coisas maravilhosas na sua vida. Quando você consegue entender a sua capacidade, o poder que você tem, quando ativa a sua espiritualidade. Somos filhos e herdeiros de Deus e temos o DNA de Jesus Cristo. Então, é importantíssimo você entender que nunca é tarde para aceitar e começar nessa caminhada. E também transbordar e jorrar essa água viva que Jesus, que Deus te deu, quando você teve acesso, e compartilhar. Quer seja a sua dor, o seu testemunho, como eu fiz hoje aqui, para inspirar, para trazer ali, de repente, um acalento para a alma de alguém que precisa e ver o quanto também é igual, o quanto os problemas também passam parecidos com os seus. Classe social não nos faz diferente, mas o amor de Cristo nos une mais do que você imagina. E agora eu vou ler um versículo para a gente
contextualizar sobre a questão de aceitar, de entender essa caminhada e o propósito que ele tem para cada um de nós. Então, quando a gente compartilha testemunhos sobre a nossa vida, duas coisas. Primeiro, a gente consegue ir curando aquela dor, a dor do bullying que eu sofria no colegial, do quinto ao terceiro colegial. O quanto eu ia no banheiro chorar, ninguém tem ideia. Eu perdia horas no banheiro chorando. Fora que eu tinha também problemas familiares. Meu pai e minha mãe viviam em guerra. A vida inteira em guerra. Era um lar totalmente disfuncional. Era uma criança que vivia com medo, insegurança. A qualquer momento o pai poderia ir embora e não saberia se de repente esse pai iria um dia vê-la de novo. Claro que não, né? Não é isso que acontece. Meus pais são separados hoje. Só que na época, quando a gente é criança, a gente imagina o terror. O terror. E era tanta pressão que hoje eu posso compartilhar aqui com vocês, porque uma, né? Como eu falei, quando a gente aceita Cristo, a gente vai eliminando esses sentimentos de mágoa, sentimentos de decepções, vai perdoando as pessoas que já nos fizeram mal, já nos tiveram tanta compreensão e respeito por nós, e vai deixando a voz de Deus falar e vai trazendo essa amabilidade, essa paciência, maturidade para poder lidar. Quer seja um dia o seu filho, se ele irá passar, quer seja outras situações que você pode trazer como um conselho, uma opinião através da sua experiência. Porque quando a gente está com Cristo, é assim que a gente faz. A gente não tem vergonha, até mesmo de expor uma dor, que vai eliminando, vai tirando do nosso coração e a gente pode ajudar alguém através dela. Ó, tô tentando achar aqui. Bom, tem até aqui a passagem de Esther. Quem não conhece a história de Esther, busca a Bíblia para ler um pouquinho. É impressionante a história dela. E tem até uma passagem que fala assim, Esther 4:14. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai parecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi levada à condição de rainha. O que está querendo dizer aqui? Tudo que acontece na nossa vida, situações, como eu falei para vocês, bullying, julgamento, tudo que acontece, pais querendo se divorciar a vida inteira, aquele lar disfuncional, aquele lar inseguro, tudo vem para um propósito. E às vezes é para este momento servir daquilo que você passou como testemunho para ajudar mais pessoas que talvez tem problema no relacionamento, tem problema dentro do lar, ou tem problema escolar ou social. Então tudo vem para alguma intencionalidade que Deus quer nas nossas vidas. E na história de Esther, uma mulher improvável, se tornou rainha. E foi para um momento certo, porque ia chegar a hora de que Deus iria usá-la para salvar o seu povo judeu. Então, quando você ouve a história de Esther, é impressionante, assim, como as coisas que vão acontecendo e os livramentos que também vão acontecendo, quanto tem a mão de Deus nos pequenos detalhes. E aí, quando Esther vê ela naquela situação de rainha e o tio dela pedindo para ela falar com o rei, porque o funcionário do rei, vou falar assim, queria matar o seu tio e perseguir o seu povo judeu, mas eu fazer isso? Por que eu? Aí o tio fala para ela, talvez é por isso que você se tornou rainha, para esse momento, para você usar deste poder, a salvação do seu povo. Então assim, é lindo, é impressionante, que mais uma vez trazendo aí o propósito que Deus tem nas nossas vidas e o quanto Ele quer usar cada um de nós. E tem também Romanos, que eu quero falar aqui, 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nunca é tarde para você aceitar Cristo e nunca é tarde para você entender, mulher, que independente de como esteja a sua vida hoje, independente de como já foi a sua vida ou a dor que você carrega, você tem um propósito. Então, erga-se e começa hoje a orar, a buscar,
a entender, a estar perto de pessoas que estão nessa caminhada também. Seja humilde para aprender, para então entender e assim compartilhar e ensinar o conhecimento que você vier adquirir. Entenda que todos nós temos um propósito. Não deixe coisas ruins te abalarem ao ponto de te desmotivarem e não ver. Voltou? Dá um joinha pra mim. Cris, se você estiver por aí, Joyce, bom dia. Dá um joinha. Travou tudo aqui. Então, independente de como você esteja, entenda que você tem um propósito. Você só precisa aceitar, acreditar e confiar, fazendo a sua parte. Vou fazer uma oração aqui junto com vocês. Deus, obrigada por tudo que você me deu e por todas as oportunidades que você colocou em meu caminho. Mostre-me todos os pontos fortes, características, aprendizados, influência e provisões que você me deu, que são únicos em mim. Revele como todos eles se juntam para mostrar seu propósito para a minha vida. Eu quero usar as coisas do meu passado para o seu reino. Ajude-me a trazer a glória e a honra para você. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração mostra exatamente que tudo que já vivenciamos, já passamos, quer seja uma dor, quer seja uma tristeza, elas se unirem, se você juntar todos os episódios, como eu falei, uma série, né? Ah, sofri bullying aqui, separação dos meus pais aqui, um problema que me deixou muito mal no meu relacionamento. E se você pegar tudo e juntar, pode ter certeza que não são coincidências. Tudo isso aí tem a ver com um propósito que Deus quer levar através da sua vida para outras vidas e quer te mostrar. Então, que possamos estar aí sensíveis à voz de Deus, humildes de coração, perdoando não só a si mesmo, mas perdoando todos aqueles que um dia já nos fizeram mal, e entendendo que a nossa guerra, a nossa batalha não é carnal, é espiritual. Compreendendo situações que até mesmo eu antigamente não entendia, a separação e divórcio dos meus pais, e entendo que eles fizeram o que eles puderam e me deram o melhor presente, que foi a vida. E sim, uma educação exemplar, mesmo com um lar totalmente bagunçado de brigas e de confusões. Então a gente precisa ver que mesmo nos problemas mais turbulentos, sempre existirá aquela flor que nasce no meio do deserto, improvável. Então se apegue a isso. Confia e acredita em Cristo. Nunca é tarde para você começar essa caminhada, para você ir se libertando das amarras, das crenças, das mágoas, das feridas, e se tornar uma mulher que aonde chega a luz invade, aonde chega a sua graciosidade é notada, aonde chega ela consegue fazer um lar mais calmo, transformar a atmosfera do seu lar, aonde chega ela é a proteção do seu lar, do seu marido, do seu filho. Porque somos herdeiras, somos filhas e viemos para essa terra para governar como rainhas, como Esther. Somos rainhas deste mundo. Precisamos honrar a coroa que Cristo nos deu. Amém? Que vocês então tenham um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Obrigada por vocês estarem aqui juntamente. De novo, Ana Carol, a Cris, eu não sei mais quem me acompanhou todos esses dias. Muito obrigado, tá? Muito obrigada mesmo. Olha que dia lindo. Vamos olhar para o céu, agradecer e ter um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus. Seja essa mulher forte que entende que a sua espiritualidade é capaz de te levar a muitos lugares onde os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e principalmente transformar não só o seu lar, mas transformar o coração do seu marido, trazer a paz, trazer todo o caráter bem construído para o seu filho, principalmente no mundo de hoje, com muitas informações e muitas coisas que acabam confundindo. Você, mulher, se resolva internamente, busque Deus, anda servindo a Cristo, melhore a sua espiritualidade para então poder assim ajudar todos aqueles que estão ao seu redor, o seu filho, o seu marido e todos aqueles que você ama. Combinado? Um beijo.
Espero que vocês tenham gostado. Foi uma live incrível. Eu até quero agradecer porque eu acabei compartilhando algo que eu nunca tinha compartilhado e tem sido bom eu trazer isso para vocês agora, falando sobre aquela dor do colegial. Quem nunca que sofreu aí de repente um bullying, comenta depois para mim no direct se você se sentir mais à vontade. Faz parte, todos nós sofremos e temos batalhas para enfrentar. Não desista da sua vida. Não desista de querer viver a abundância e a prosperidade que Deus tem para te entregar e para você ter aí cada vez mais certeza do propósito e missão que você tem nessa terra. Um beijo. Tô indo então. Fiquem com Deus. Um excelente trabalho para todos vocês. E agora, essa live, ela vai se encerrar por aqui. Mas eu irei continuar lá na Escola Renascimento Feminino para as alunas. A gente tem um Instagram particular só nosso. E se você quiser estar aí por mais 35 dias, são 40 dias que eu me comprometi, junto com a gente, ouvindo, falando, orando, tendo essas manhãs, me chama, que a gente converse, tá bom? Porque não vai ser mais aqui, vai ser em outro lugar. Um beijo, fiquem com Deus. Um excelente dia para todos vocês.